A paz do Senhor para os irmãos, aqui é o professor André e este é o canal Veio para os Gentios. Estudos em grego. E hoje finalmente nós vamos estudar uma passagem do Antigo Testamento grego que se encontra na Septuaginta. Antes de falar dessa passagem, que se encontra lá no segundo livro da Bíblia hebraica, o livro de Shemot, o livro de Êxodo, no capítulo 16, o capítulo que fala da murmuração no deserto e onde Deus envia para o povo, logo após a sua saída do Egito, de maná e de codornizes para alimentação. Nós vamos ver onde se encaixa essa leitura bíblica. Ela se encaixa dentro da lição sobre o perigo da murmuração. É a lição de número 7 do dia 19 de maio de 2024. E como de costume, nós estamos fazendo a leitura bíblica em classe, chamada carinhosamente de leitura bíblica em grego. É a 7ª lição da revista Lições Bíblicas do Professor, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Sabemos que Ptolomeu II, no século III para o século II, ele queria que toda a Biblioteca de Alexandria tivesse o exemplar de todos os livros, rolos, pergaminhos, papiros existentes em sua época, e por isso ele foi até a Palestina, hoje Estado de Israel, e ali ele encontrou a Tanakh, que é a Torá, os 5 livros do Antigo Testamento, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, os livros sapienciais, também chamados de Ketuvim, ou os Escritos, também os livros históricos, e a terceira seção, os livros proféticos, tanto Josué, Juízes, que são os Rishonim, Nevim, que são os primeiros profetas, e os Aharonim e Nevim, que são os profetas maiores e menores, conforme nós conhecemos na nossa Bíblia atual, no Antigo Testamento. Vamos lá para o deserto do Sinai, onde o povo de Israel, sob o comando de Moisés, peregrinou por 40 anos. Saiu do Egito como escravos, iria formar uma nação na terra prometida, na terra de Israel. Em Êxodo capítulo 16, nós vemos dessa forma, como está escrita lá no hebraico: Vaishu mehelim vayavorhu kal adat bnei Israel el midaber sim asher bein reilim vo vein Sinai berha masha asha yom lahodesh hashnei letze tam me eretz Mizraim. É claro que nós não vamos nos aprofundar no hebraico, porque esse canal, a função dele é o ensino do grego, principalmente o grego do Novo Testamento. Então vamos passar rapidamente por essa passagem de Êxodo e focar em 2 versículos neotestamentários que se encontram ali em Coríntios. Vamos lá então para a leitura da Septuaginta. A Bíblia online, ela não tem uma referência grega do Antigo Testamento. O que tem, a Modern Greek, só que nós não estamos preocupados com o grego moderno, e sim com o grego koiné,
Por isso nós fomos lá no site da Bíblia Católica e encontramos a Septuaginta. E vamos fazer uma leitura tanto no grego quanto no português. Apera, de Rex, Hailin, Kai, Ertosa, Passa, Sinagoge, Wion, Israel, Heisten, Eremon, Sim, Ho-Hestin, Haná, Messon, Heilin, Kai, Haná, Messon, Siná, Tede, Pentekai, Decate, Hemera, To, Meni, To, Deutero, Excelelitoton, Hauton, Hekges, Egipton. E a tradução? Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês depois que saíram do Egito. Versículo 2. Diegogizan, Passa, Sinagoge, Wion, Israel, Repi, Moisés, Kai, Haron. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Kai reipan pros hautos hoi Wio Israel, ofelon apetanomen, plegentes hipokyrio henge a Egipto, hoton ekatissamen, repiton lebeto, ton creon kai, estiomen artus reis plesmonen, hoti exegagete hemas reisten, eremon tauten apokteinai, passanten, sinagogen tauten hen limo. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Versículo 4. Reipen de Kyrios pros Moisen, Hidu, Rego, Hon, Rio, Remi, Artus, Hectu, Hurano, Kai, Exeleusetai, Holaos, Kai, Silexusin, Totes, Hemeras, Reis, Hemeran, Hopos, Peiraço, Hautus, Rei, Poreusontai, To, Nomo, Mu, Re, U. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Então o Senhor estava ali provando para saber até onde aquele povo ia, e aquele povo começou a reclamar. Só que, com a necessidade, Deus falou que daria um ensinamento, uma aprendizagem, uma lição. Falou que de domingo, do primeiro ao sexto dia, o povo poderia colher a porção para si e para sua família. No sexto dia, recolheria em dobro, porém no sétimo dia eles descansariam, que é o dia do Shabat para o judeu. Só que mesmo assim o povo acabou querendo pegar mais e não tinha no sábado. E aí no outro dia, quando eles quiseram pegar em dobro, que não fosse a sexta-feira, amanheceu bichado, porque aquilo que Deus fala deve ser cumprido à risca, as suas ordenanças, os seus mandamentos. Próximo versículo. Kai restai te hemera te hekte, kai etoima susi, hoean eisenen kosi, kai restai diplu hoean sinagagosi, tokat hemeran reis hemeran. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Kai reipen Moisés,
Kai Haron prospasan synagogen huion Israel. Esperas gnoseste hotikirios exegager. Rimas hekges Egipto. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. Kai proi obseste, ten doxan, Kyriou, hento, eisa, kusai, ton, gongismon, rimon, repito, theo, remeis de ti, hesmen hoti, diagogizete, kat, remon. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Então aqui está falando da murmuração, da reclamação. Só que o que é interessante para o gentio, para mim e para você, ler passagens do Antigo Testamento. Clemente de Alexandria fala que, e Fílon de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, os pais gregos que quiseram fazer uma relação, um cotejamento entre o Antigo e o Novo Testamento, falaram que para o judeu, o Antigo Testamento serviu de base para o Novo. E para o gentio, para o grego, que não tem o acesso, que não tinha conhecimento do Antigo Testamento, o que serviu de base foi a filosofia grega, foi a filosofia clássica. Mesmo assim, Paulo, como judeu, como um rabino, como um fariseu, como um homem da lei, convertido ao Senhor Jesus Cristo, criado aos pés de Gamaliel, um Rambam, um sacerdote muito poderoso, um professor muito proeminente no Sinédrio, na corte judaica, ele conhecia a fundo o Antigo Testamento. E ele trazendo esse conhecimento de Êxodo 16 para o povo grego, para o povo de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 10 ele fala que aquela passagem do maná e das codornizes, aquela passagem da reclamação, veio como exemplo, como ensinamento para o gentio, para o grego. Então vamos analisar 1 Coríntios 10, versículo 10. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Só que a passagem que fala sobre codornizes e sobre maná não é a de Êxodo 16, é de Números capítulo 11. Números 11. As murmurações dos israelitas. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Eles estavam aqui reclamando, mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E aqui vai falar um pouco sobre o que era o maná. Então, irmãos, aqui está falando de o fogo do Senhor. E Paulo está trazendo como o anjo destruidor. E lá no versículo 33, então o povo, 32, então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes,
antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibroth Hataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Olha a ação aqui da ira do Senhor, que Paulo chama de anjo destruidor. Gongizete. Vamos lembrar do gongo, aquele instrumento musical que faz aquele barulho? O gongo é como se você estivesse tocando um gongo. É a reclamação no grego. Imperativo. De gongizo. Gongizete. Me gongizete. Não reclamem. Catapé. Assim como. Egongizan. Como reclamaram. Cai. De modo que. Rapolonto. Foram destruídos. E holotreites. O destruidor, destruídos pelo destruidor, o anjo destruidor, o executor do juízo divino. Êxodo capítulo 12, versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então aqui está o fogo do Senhor, a ira do Senhor e o anjo, e o destruidor do Senhor. Quem passa ao Senhor, e se ele ver que não está com sangue, o seu destruidor vai matar o primogênito, no caso ali naquela situação. Esse destruidor, esse Apolion, ou Holotreites, é o executor do juízo divino. Mede, gongizete, não reclamem. Catos, como caetines, alguns, hautum, deles, e gongisan, como alguns deles reclamaram. Cai Apolonto, e foram destruídos, Hipotu Holotreuto, pelo destruidor. Não reclamem como alguns deles reclamaram, ou como alguns daqueles reclamaram, porque foram destruídos pelo destruidor. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Esse anjo não está no grego, só está a palavra Holotreite, destruidor. E versículo 11: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Típicos. O que é uma coisa típica? É uma coisa que serve de modelo, de exemplo. É algo típico. É um padrão. E o que é o atípico? Aquilo que foge do tipo. Aí vem a palavra tipo. O Êxodo, o Antigo Testamento, ele serve como tipo. E o capítulo 16, e números 11, fala de um tipo de ação, de reclamação, o qual sofreram uma consequência danosa, uma destruição. Sinebainen vem de simbainó, coincidir, suceder, encontrar. Regrafé vem de grafo, que é escrever como está escrito. Notecian, porque o que está escrito, como exemplo para nós, é uma advertência, porque nós estamos no fim das eras mundiais. Tatele ton hayonon, o fim dos séculos, o fim das eras. Katentekan, chegar, alcançar. Nós chegamos aqui ao fim das eras, então para que nós não venhamos a ser destruídos pela questão da murmuração, acompanhem a tipicidade lá em Êxodos 16 e Números capítulo 11. Tauta de panta. Tudo isso, tipoi, é tipo. Sinebainon, ao encontro. Requeinos,
regra a fé, para que foi escrito, de prós nuteciam, para nossa advertência, remo, para nossa advertência, prós nuteciam, remo, reis rus, tatele, torraiono, porque estamos no fim do tempo, no fim dos tempos, no fim das eras mundiais, que acontecem. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, como tipos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, meus amados, muito cuidado com a reclamação, com a murmuração, que Deus não se agrada, porque murmuração e reclamação é demonstração de falta de fé. E se falta fé em Deus, coloca-se a fé no seu próprio braço, se torna arrogante, se torna autossuficiente. A nossa visão é limitada, a nossa força, na verdade, ela é muito fraca, e nós não podemos resolver a nossa própria situação. Por isso que, em vez de reclamar e murmurar, cabe a nós adorar, ter fé e crer que Deus é o único que pode solucionar todos os nossos problemas e todas as nossas dificuldades. João 16:33 fala que isto eu escrevo ou vos deixo para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, se ele venceu, através dele, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou e que nos chamou. Amém? Seguimos aqui a Bíblia online, o Aleppo Codex, que é aquela primeira página em hebraico, Nova Versão Internacional, a tradução para o português, Textus Receptus, que é a versão do Novo Testamento grego, a Bíblia Católica Online, que é a Septuaginta, e a revista A Carreira que nos está proposta, do pastor Osiel Gomes, a nova chave linguística do Novo Testamento para entendermos essas expressões no grego, léxico grego do Novo Testamento, um dicionário maravilhoso, o qual nós podemos entender melhor, comparando aí, inclusive, com a filosofia, o grego do Novo Testamento para iniciantes, que é esse livro de John Gresham Machen, Guia de Conversação do Grego, de Eve e Lalita Marco Polo, faz parte da coleção Guias de Conversação, e o Novo Testamento Trilingue, de Luiz Saião. Homens que atravessaram o século XIX para o século XX, e até hoje, e Robinson atravessou o século XVIII para o século XIX, e até hoje o escrito deles é importante para o nosso entendimento da santa e gloriosa Palavra de Deus. Que o Senhor venha abençoar a cada um de vocês poderosamente, ao que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.